Bom, agora que vocês já fizeram um esquemático, vamos trabalhar com a placa de circuito impresso. A placa de circuito impresso, a gente vai fazer da seguinte forma. Vocês vão ver aqui em cima que tem esse botão, gerar a placa ou trocar para a placa. Então, quando a gente clica aqui, a gente vai para outro módulo, ok? Então, nesse módulo, a gente vê esta tela, ok? Também vou dar uma limpada aqui. A gente vê só a tela. Essa parte preta desenhada vai ser a nossa placa, ok? E aí nós vamos colocar os dispositivos na placa. Por enquanto eles estão de fora. Então eu vou fazer igual anteriormente, vou apertar o Move e vou jogar eles para dentro da placa. Então aqui a gente começa a colocar os nossos componentes na nossa placa, ok? Então eu vou colocando eles aqui, inicialmente vocês podem só colocar eles dentro da placa para poder facilitar. E aqui nós vamos colocando, né, os nossos dispositivos. Tem a opção, né, de selecionar um grupo, então eu posso pegar assim e fazer alguma coisa assim, ok? E aí vou pegar o último, que é a fonte. Esqueci de clicar no mover, vamos lá. Pronto. Legal. A gente pode também mexer nas dimensões da placa. Então aqui, estou mexendo nas dimensões da placa. Para ter alguma coisa mais compacta. O ideal é a gente não mexer isso de início, tá? Porque a gente ainda tem que passar os fios. Então eu vou voltar ao que era antes. E a gente continua trabalhando. Bom, então a interface muda um pouquinho aqui, porque agora a gente pode passar os fios. A gente tem aqui, ó, o Root AirWire. A gente tem indicação de que esse pino está conectado nesse, né? A gente tem aqui esse tracinho amarelo. Mas a gente não sabe qual que vai ser o caminho efetivo que ele vai fazer. Então eu posso pegar e começar a desenhar um fio aqui, ok? Aqui é a conexão, aqui é outra conexão. A gente pode fazer do jeito que a gente quiser, ok? E aí a gente vai fazendo a nossa conexão. Ah, uma coisa que é interessante aqui, vocês estão vendo que existe uma conexão entre os LEDs e essa perna e esse pino aqui. Isso aqui é o aterramento. Então repare que aquele símbolo aqui, né, apesar de não existir a conexão, como existe o aterramento, eles estão ligados entre si na hora que a gente passa aqui. Aí a gente vai fazendo bonitinho, né? Legal. Aí agora eu tenho que passar de alguma forma aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte. Bonitão. Aí ele não pegou aqui ainda. Interessante. E aqui eu vou ter que passar. E agora, como é que eu passo aqui, né, gente? Ó, aqui já apareceu um negócio interessante. Olhem isso daqui. Existe uma forma da gente fazer essa conexão que seria passando entre uma perna do Arduino Nano, ok? Outra opção que a gente tem também, isso é interessante, é que a gente pode adicionar componentes
da placa. Então aqui a gente está vendo a placa espelhada, ok? Porque a gente pode ter as vias passando por cima ou por baixo, tá? Então aqui a gente tem o suporte desse software de fazer placas de circuito com diversas camadas. Então aqui a gente pode ter, por exemplo, camada de cima e camada de baixo. E nesse caso aqui, ó, a gente pode fazer, né, essa conexão. Opa, apagar de novo, o que eu queria era então aqui, ó, eu estou no topo. Eu posso fazer, por exemplo, parte da conexão no topo. Eu troco para a parte de baixo, ok? Então aqui eu estou na parte de baixo. Ele trocou, gente. Bom, eu estou apanhando um pouquinho com isso. Vamos fazer isso com outro componente. Eu vou pegar um LED, por exemplo. Olha que interessante isso daqui. Estão vendo o que aconteceu? O fio de vermelho foi para azul. O que significa? Esse fio está passando na camada de baixo. Ok? Então, o que acontece é que existe um furinho, ok? Aqui, que então a trilha que começa na camada de cima vai para a camada de baixo. Vamos ver como que isso fica na prática? A gente tem um preview em 3D aqui. Vocês vão ver que aqui a gente tem os riscos da camada de cima, né? E olha a camada de baixo, estão vendo o risquinho aqui? Então é a parte da trilha que está na camada de baixo. A parte da trilha que está na camada de cima, que a gente vê, ok? Bom, então aqui a gente tem, né, os nossos fios, mas existe uma coisa muito interessante que é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui somente os fios, ok? Então eu estou colocando Selection Filter, selecionei só fios. Agora eu vou usar a ferramenta aqui de apagar. Eu deveria ter adicionado. Pronto, apertei o Delete, ok. Então aqui a gente tem a nossa placa como nós tínhamos anteriormente, sem os fios, né? Eu posso fazer uma coisa bem interessante, que é o seguinte, é fazer o desenho automático das trilhas. Então a gente tem um botão específico, vamos achar ele aqui. Aqui, Auto Router, que ele está aqui, ou a gente tem ferramenta Auto Router. Vamos por aqui então. Isso aqui a gente vai utilizar um algoritmo que ele calcula, né, diferentes caminhos, ok? E aí a gente tem, por exemplo, várias quantidades de threads que a gente pode rodar, ok? E aí a gente pode selecionar aqui, né? Então, por exemplo, eu quero que ele demore muito para poder calcular, e são algoritmos que são computacionalmente pesados, tá? Mas como é um circuito simples, deve ser rapidinho. A gente coloca aqui, né, continuar, e aí começa. Tá vendo? Então ele está calculando aqui, né, e ele tem as várias
alternativas possíveis. E aí aqui a gente vê, ó, tá vendo aí calculando? Tá dando opções diferentes para nós. Mas aqui a gente já pode ver algumas opções. Então, selecionando, né, a gente vê as diferentes opções e a gente vê, né, vermelho e azul. Então, esse azul significa que está passando pela camada de baixo, a trilha, vermelho, camada de cima, ok? Então, aqui a gente viu que em todas, pelo menos uma das soluções passou pela camada de baixo, né? Alguma coisa. Lógico que tem esse LED aqui que está invertido. Então a gente dá em Job e seleciona a mais interessante que a gente quer, ok? Então aqui a gente tem, né, o nosso esquemático. Uma coisa interessante é a gente olhar esse DRC. DRC, ele define os Design Rules, ok? Então, tipicamente, o que a gente usa disso daqui, que quando a gente vai mandar para alguma empresa fazer essa placa, a gente tem que entender as especificações da máquina que eles vão utilizar. Então, largura de trilha, tamanho de placa máxima, distâncias máximas e mínimas. Então, tudo isso pode ser mexido aqui, ok? Então, a gente vê a distância entre uma trilha e outra, ok? Tamanho do furo, tamanho mínimo. Então, por exemplo, a gente pode colocar 12 milímetros. Então, a gente vai aumentar, né, o tamanho da trilha, tamanho mínimo do furo. Então, select. Então, reparem que cresceu, né? E a gente pode, inclusive, mexer isso também no nosso diagrama. Então, por exemplo, aqui, ó, camada, comprimento. Então, vamos dizer que aqui a gente vai passar uma grande corrente, então a gente pode aumentar para 16. Viram que aqui engrossou? Não. A gente pode ir mexendo isso daqui, né? Sempre tomando cuidado para que selecione o fio inteiro, igual aqui eu fiz só para um segmento. Legal? Então, a gente ainda tem também, né, nessa parte, integração com o AutoCAD Fusion, ok? Então a gente pode criar, né? É sempre bom ver o que ele está falando aqui, provavelmente que eu entendo que isso aqui não existe o 3D para ele, tá? Mas isso é interessante, quando a gente tem o suporte, a gente consegue fazer imagens em 3D do circuito. Então, a gente pode trabalhar com o circuito bonitão, né? E ver os componentes como que eles estão. Isso é muito importante. Então, aqui eu vou mostrar para você uma imagem, para vocês uma imagem, porque se a gente tem uma noção igual essa daqui, a gente consegue ver como que o circuito vai ficar, beleza? Isso já teve até uma situação na prática que aconteceu comigo, em que nós desenvolvemos uma placa, a gente não olhou o 3D, fizemos a placa. E aí o que aconteceu? O lugar em que a gente conectava o USB, bem na frente dele tinha um capacitor alto. Então esse capacitor bloqueava a entrada do conector USB, porque a gente tinha uma placa em cima da outra. E aí a gente não viu isso, porque a gente não rodou o 3D. E nós tivemos que refazer a placa e mandar, então refazer o arquivo, né, o desenho da placa, e mandar de novo para poder fazer a placa, perdendo alguns dias, né,
para poder receber a placa nova. E aí aqui, né, quando a gente clica para ver, então aqui eu vou ver na web, né, a nossa placa, que existe uma integração. Vocês vão ver que esse está um pouquinho mais simples, mas a gente, quando tem os componentes suportados no 3D, a gente vê toda a placa. Então está aqui a nossa placa, né? A gente vê os componentes, né, que não estão 100%, mas aqui tem um pretinho na parte de baixo, que é aquele LED que estaria ali, né? E aqui tem os outros componentes, ok? Então é isso. E a gente pode ter uma visualização nesse nível aqui. Então essa aqui é uma tela do Eagle, do Fusion 360, que é da AutoCAD, mostrando, né, o nosso dispositivo. Uma outra coisa também que é interessante aqui, ó, é que a gente tem alguns serviços em que, por exemplo, PCB Quote, aqui você já consegue mandar o seu projeto para verificar, né, qual que seria o custo, ok? Para poder executar. E, finalmente, né, eu vou mostrar o seguinte. A gente clica aqui, ó, Generate Cam Data. A gente vai gerar arquivos, ok? Que são os arquivos que são chamados Gerber, que são utilizados pelas máquinas de produção de circuito, ok? E aí já gera um zip com todas as informações. E a gente vai ter aqui o zip, né? Que vai ter todos os dados. Então são esses arquivos, esse zip aqui, que você mandaria para uma empresa, ok? Para poder fazer a sua placa. Perfeito? A última coisinha só que a gente viu aqui, né, que essa placa ficou grande. Então eu vou fazer o que nós começamos com isso, né? Mas agora é o momento para poder fazer. Seria mexer na nossa placa. Para ajustar o tamanho, que não está ajustando. Que a seleção não está. Agora eu vou conseguir selecionar. Ok, só para poder fazer a nossa placa no tamanho. Ah, mais uma coisa importante que nós não fizemos. Eu quero colocar escrito, né? Quero deixar a nossa marca. Então, aqui, estão vendo que está em azul? É porque está na parte de trás. Agora eu vou colocar na parte da frente, ok? DCC ou FMG. Então, a gente pode colocar informações. Isso é muito interessante, por exemplo, para quando a gente vai soldar os componentes. Então, a gente pode identificar onde que vem cada coisa. Então, por exemplo, colocar um Arduino para identificar que o Arduino vem aqui, ok? E aí quando a gente vê a nossa placa, tá vendo que está aparecendo aqui, DCC UFMG, Arduino. Se eu virar, a placa também está aqui, DCC UFMG. Então é isso, uma geral do Eagle para a gente poder fazer PCBs.